né? A pessoa às vezes acaba se desgostando e olha, eu não recebi a informação adequada, tal. Será que eu não posso trocar de médico? Será que eu não posso ser transferido para outra cidade? Então, isso é uma coisa assim que realmente é angustiante. Mas não é também só para a família, como para o médico que está atendendo também. Porque a gente sabe que nenhum médico vai atender mal porque quer atender mal. A gente às vezes é por incompetência. Eu fui incompetente, infelizmente não consegui enxergar uma coisa que estava. Né? Talvez outra pessoa enxergasse melhor que eu. Mas nem por isso a relação médico-paciente deve deteriorar. E também aí importante a parte psicológica. Olha, vamos buscar uma outra solução, né? Mas nunca perca a fé, porque tudo que está se fazendo para esse paciente aqui, certamente não vamos medir esforços para não continuar fazendo, né? E eu percebo que essa questão, assim, que às vezes aí a família tá angustiada e fala, tá, mas e se eu contratar um outro médico para ir atender? E se for transferido para tal local e tal? A É sensação que eu justamente isso. tenho é que a família se sente muito impotente em não poder fazer pelo seu familiar. E daí, assim, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o meu familiar, Exatamente. então eu vou. E aí fica confuso também, é como se. E é isso que a gente trabalha, assim, dizendo: ele está sendo bem cuidado aqui, ele tá dentro do recurso, está recebendo tudo o que é necessário. E daí a família vai se acalmando, assim, né? E tento mostrar para a família que o papel da família nesse momento é falar no telefone, tentar acalmar, dizer tá tudo bem em casa, né? O fulaninho tá bem, o ciclaninho tá bem, a gente tá pagando as contas, porque eles se preocupam muito em pagar as contas, né? Então, o papel da família nesse momento é esse, é se cuidar e tentar passar o máximo possível de tranquilidade pro familiar que está internado. Perfeito. Bom, Matovani, vamos fazer um momentinho para o cafezinho, tá? Informação é coisa séria. Sua empresa mudou de endereço ou telefone? E agora? Seus clientes precisam ser informados. Não se preocupe, temos a solução. Guia Alegrete Digital. Disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659 2385 para mais informações. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A Sociedade de Medicina de Alegrete apresenta o Espaço Mais Saúde, trazendo até você entrevista e temas relacionados à sua saúde e bem-estar. Voltamos novamente com o nosso programa Espaço Mais Saúde. Lembrando aos nossos ouvintes que através do 3422-1600 podem interagir, podem fazer perguntas, fazer colocações, que o nosso programa é de informação e é feito para a nossa comunidade. E nessa segunda parte do nosso programa, nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é um assunto difícil, né? Que é o luto, é a perda, é assim, ó, o que a gente mais teme quando um familiar interna. E eu posso dizer que não é fácil para a família, não é fácil para os profissionais. A gente, quando perde um paciente, também tem uma parte de sofrimento, tem um luto. E agora, há pouco tempo, eu vivenciei isso, porque a minha filha também é médica e ela faz intensivismo e ela passou por uma situação de estresse enorme, onde os pais do namorado dela, os dois internaram com Covid, pessoas novas, com 54 anos, e a mãe veio a falecer. E eu senti assim, ó, que sofrimento que ela teve. Ela não tratou os pacientes, ela estava assistindo como familiar, vamos dizer, mas assim, ó, eu senti a dificuldade
de aceitação, no momento que tu trabalha em terapia intensiva, que tu tem ali todas as condições, pessoas que não tinham comorbidades, que tinham acesso a tratamento, que foram tratados logo que começaram a ter necessidade, e eu não tinha como tentar assim, colocar coisas para ela que fizesse parecer que ela ia se sentir melhor. É um momento muito difícil e eu acho que a gente muitas vezes não tem esse preparo para lidar com o luto, com a perda, né, com aquele momento que é muito dolorido para todos. Eu acho que nós temos uma cultura, assim, infelizmente, que é não falar sobre morte. Exatamente. Né? Morte é um tabu, infelizmente, né? É como se falar sobre morte fosse atrair a morte, né? Só que quando a gente não fala sobre alguma coisa, é mais difícil entender essa coisa que não está sendo falada, digamos assim. E a gente sempre fala, né? Uma das únicas certezas que se tem na vida é a morte, né? Mas é uma certeza que ninguém quer que aconteça com os seus familiares, ninguém quer que aconteça com as pessoas que estão na sua vida, né? E nesse momento agora, assim, mais ainda porque a gente tem vivido muitas mortes, né? Tem sido mortes muito precoces e é algo assim, como a Marilene falou, é difícil para a família, é difícil para os profissionais que estão ali, né? Que estão todos os dias batalhando pelos pacientes e lutando e se envolvendo. A gente se vincula muito com os pacientes, exatamente. com os familiares. O budismo tem eu não sou budista, mas o budismo tem uma filosofia interessante, que é tu exercitar a morte, tu pensar na perda, tu fazer o pensamento, olha, minha mulher vai morrer, como é que eu vou agir, meu filho vai morrer. E tem uma outra situação, acredita na reencarnação. Então, tu dá a expectativa de que, de repente, tu vira uma árvore, tu está num cachorro, tu está noutra pessoa, tu tem vida anterior, tem vida posterior. Né? É uma maneira de fazer com que a gente aceita algo que realmente é difícil aceitar, mas absolutamente necessário, porque não tem outra saída. O momento, assim, quando tem algum óbito ali, quando é um horário que eu tô ali, eu às vezes ligo para o familiar, né, e passo pro médico, que é o médico que dá a notícia, né. Mas aí sempre que possível, depois que o médico comunicou, né, o óbito, eu falo com o familiar, assim. Uma coisa que eu sempre digo, assim, que não tem como aceitar, de fato, a morte de um familiar. Eu digo assim, não tem como aceitar. O que a gente precisa é aprender a viver com isso. Vou contar uma experiência pessoal. Assim, meu pai morreu com 89 anos, né, e o pai está no hospital. O pai chegou a fazer insuficiência renal, depois recuperou o rim e tudo mais. O pai morreu em julho, bem no dia que o Brasil perdeu para a França, no final da Copa. Né? E eu tinha um fellow na Espanha em outubro, então, de um mês. Aí, eu achei que tivesse encarado a morte do meu pai de uma maneira normal, assim, porque estava esperando, claro, tem o sofrimento natural, sou filho único, aquela coisa toda. Bom, uma semana antes de viajar, eu comecei com febre. Né? E fui lá fazer sinusite, comecei a tratar sinusite. Eu passei em Porto Alegre, não tinha melhorado, consultei um professor meu, não, isso aí é bactéria que tu pegou de hospital, me deu corticose, negócio. Pô, a primeira semana que eu passei em Madrid, eu ia ao hospital de manhã, voltava à tardinha com febre, né? Pô, fiz HIV, fiz o negócio, tudo negativo. Sexta-feira à noite, minha filha, que é cirurgiã pediatra, estava comigo, e disse assim, pai, tu tá deprimido pela morte do vô, que até agora tu não conseguiu elaborar. Na sexta de noite. No sábado de manhã eu amanheci assintomático. Coincidência? Até pode ser. Né? Mas o quanto a tua cabeça, sem que tu perceba, é capaz de fazer contigo mesmo. Né? Então essas coisas são tão importantes. Por isso que nós médicos, de maneira geral, nós da área da saúde, nós aprendemos muito, Bebeto, com nossos equívocos. Muito. Desde que nós saibamos vivenciar os equívocos que são importantes para o crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E tem que sempre entender que nós não somos o fim. Né? O fim é o paciente. O paciente saindo bem,
indo bem da maneira independente das coisas que a gente possa fazer, é o melhor resultado que a gente busca. Todos os médicos, toda a área da saúde busca isso. O psicólogo busca que, pelo menos, da maneira que possa conversar, e a gente está sempre aprendendo a maneira de conversar, porque é tão diferente, as pessoas são tão diferentes, né? Que quanto mais tu conseguir chegar nas pessoas e poder dar ela, pelo menos a tranquilidade de que isso aconteceu, porque não teve outra saída, realmente se tentou todas as coisas. Eu quero insistir no ponto que eu disse no início, assim, hoje, a UTI, tanto a UTI adulta do hospital, a ANEL faz há bastante tempo, mas a UTI do Covid tem profissionais altamente gabaritados para o atendimento. Isso é importante. E depois eu gostaria que vocês falassem qual é a sistemática do atendimento do Covid, que eu acho que é importante a população saber. E estimular, acima de tudo, fogo, começa a falar, é fogo, estimular, acima de tudo, que é importante, o distanciamento social, a higiene, o uso de máscara, e que a vacina é a única maneira que nós temos de sair dessa pandemia. Sem dúvida. Isso aí é uma coisa que a gente bate todos os dias, né? A Marilene está todos os dias no rádio falando sobre isso e é que, infelizmente, tudo começa na educação, né? E nós não temos ainda uma população educada para aceitar essa pandemia, infelizmente. Não entendeu a gravidade, justamente. Mas, Pamela, o que tu colocou sobre o luto realmente é uma coisa muito séria mesmo, né? Nós não estamos preparados, embora a gente na pediatria não sofra, não aconteça tanto luto, porque felizmente as crianças morrem menos, graças a Deus, né? Agora a clínica de adulto realmente é bem mais complicada, mas o que a gente procura passar para o paciente, né? Se está na UTI, é porque tem alguma coisa que pode acontecer, ou de boa ou de ruim, nós sempre estamos torcendo para o melhor. Mas a gente nunca pode dizer, olha, realmente ele vai sair daqui. Não, ele vai sair, se Deus quiser, mas pode acontecer o contrário. Não, mas, então, assim, ó, a gente tem que saber que a gente tem limitação, nós não somos deuses, né? Nós somos apenas enviados, né, de Deus para fazer o melhor, toda a área da saúde, né? Então, é importante isso aí. A gente tem que se dar conta disso, reforçar, fortalecer o ego das pessoas, no sentido de que vai dar tudo certo, mas sempre lembrando que pode dar errado. Também. Isso é algo assim que a gente sempre fala, né, para os familiares. Quando o paciente está na UTI, né, o médico passa o boletim, enfim, e a gente fala, ele está sendo bem cuidado, ele está recebendo todo o tratamento necessário, né. A equipe faz o possível e quase o impossível para que esse paciente volte para casa. O nosso objetivo é esse, que esse paciente volte para casa. Mas foge do nosso controle, às vezes. Exatamente. Né? E eu gostaria, assim, ó, dentro dessa colocação que nós estamos fazendo aqui a respeito do luto, da perda, que é uma coisa que a gente não conversa mesmo, ninguém se prepara para isso. Como tu tem uma formação voltada para essa área, como que tu trabalha, como é o trabalho com a família, porque com o paciente não tem como trabalhar, porque ele vai numa evolução crescente, no momento em que ele está nessa evolução, ele já está entubado, ele está sedado, ele está sem condições de receber algum tipo de atendimento. Mas com a família, como a gente trabalhar isso aí? Tem uma questão, assim, se tratando do Covid, que é algo que me preocupa bastante, pensando futuramente, que é a questão de um luto complicado, né? Antigamente a gente falava em luto patológico, hoje não se fala mais, hoje se fala em luto complicado. E me preocupa muito o fato da família não poder se despedir do seu familiar. Isso realmente é bem a gente sempre complicado. fala, assim, quando eu estive trabalhando em outros hospitais, assim, que não era na situação da pandemia, né? Às vezes tinha pacientes em estágio terminal, cuidados paliativos, e a gente sempre ia trabalhando um luto antecipatório com a família e com o paciente, né? Preparando, né? Sem dizer, vai morrer hoje, amanhã, daqui a tantos meses, mas que tem chances disso acontecer em algum momento, né? E para a família já ir conseguindo elaborar isso melhor. E aí tinha muitas vezes alguns familiares perguntavam assim, mas tem um filho pequeno, tem um adolescente, né? Será que eu levo no velório? Né? E a gente sempre fala assim que ver a pessoa morta
é importante porque tu consegue materializar e ver de forma concreta que aquilo aconteceu, né? E que tu tem menos chances de tu imaginar que não aconteceu, que a pessoa vai voltar, né? É um momento que tu consegue ir lá no teu ente querido e conversar, né? Não conversar, mas falar o que tu tem para falar, te Colocar o teu despedir, sentimento de despedida, colocar o né? teu sentimento. E isso não é possível agora. Né? E eu fico pensando, não sei, daqui a meses, daqui a anos, como é que essas famílias que perderam vão ficar em relação a não ter se despedido. Né? A gente já tem casos assim, já aconteceu, de pacientes bem graves na UTI, né? E que eu ligo para a família, o paciente está entubado, está sedado, eu ligo para a família e eu pergunto, né, eu explico, ele está sedado, como sabe, está sedado, ele não vai conseguir falar, mas se tu quiser eu boto o telefone no ouvido e tu fala. E muita gente faz isso. Assim, eu boto o telefone no ouvido do paciente e a família fala, e a família se despede, sabe? E eu acho que isso é importante, porque por menor que seja, já é um momento de despedida, e essa despedida é muito importante, e na maioria dos casos isso não pode, não acontece, né? Não pode. Eu vou somar o que tu está colocando, um relato, que aí quando faleceu essa pessoa, eu cheguei lá, tinha 1 hora para ficar ali no velório, caixão fechado, lacrado. Saco preto. Eu olhei, saco dentro, mas o caixão fechado e com papel filme. Eu olhei e disse para uma pessoa que estava do meu lado, que era o meu marido, nossa, isso aqui não é um velório. Nós estamos olhando para uma caixa. Então, assim, realmente a sensação é muito estranha. E o que vai ficar para as pessoas chegadas, para um filho, né? Um neto, é bem complicado mesmo. É uma pena, assim, que, né, no momento não se tem, a gente não consiga dar uma continuidade nos atendimentos psicológicos a essas famílias, né, que perdem. Porque a partir do momento que o paciente morre, bom, eu não vou mais ligar para aquela família, porque eu não tenho mais notícias, né? Acontece, assim, alguns pacientes que eu acabo me vinculando mais com a família, e o paciente vai a óbito, eu ligo para a família 1 semana depois para saber como é que eles estão e tudo mais, mas é uma questão muito mais pessoal minha, assim, que eu sinto necessidade de fazer. Mas eu fico pensando também, né, como é que fica essa família, assim, como é que essa família vai conseguir viver esse luto e talvez pensar que, será que a gente não vai perder mais um familiar, né, porque a gente já viu casos de quase famílias inteiras, né. Não pode fazer uma tentativa com a Secretaria de Saúde para fazer atendimento de assistência social? Tem, né, esse encaminhamento. Sim, nós temos vários CAPs aqui em Alegrete, né? Nós temos vários CAPs, eu acho que é uma coisa bem plausível de se fazer, né? Uma rotina, fazer uma rotina de qual é a continuidade disso, aonde vai, como é que vai, acho que é importante. Eu acho que dá para conversar com a secretária de saúde, né? Porque se a gente pensar que antes do paciente ir para o hospital, ele estava conversando contigo, interagindo, tu tem toda aquela vida e aquelas lembranças, bloqueou aquilo ali e depois tu não viu mais nada. Tu não passou pelo teu momento de luto, né? Que era aquele ali de visualizar do concreto. O concreto, o luto tu tem. Teve um caso ali na UTI, assim, que foi triste, porque a paciente faleceu, mas era uma senhora bem idosa, assim, mas eu acho que, ao mesmo tempo, me confortou o fato de saber que a família pôde se despedir, assim. Ela ficou muito tempo internada, passou o período dela de transmissão do vírus, ela foi para um leito na enfermaria geral, ficou lá, a família foi lá, viu ela, e aí ela faleceu no outro dia, né? E eu liguei depois para uma das netas e conversei e falei com ela sobre isso, assim, uma pena que ela tenha falecido, né? Não é uma coisa que ninguém deseja que aconteça com seus familiares, mas ao mesmo tempo conforta o fato de vocês terem podido se despedir, né? Ter tido a chance de ver ela, né? Isso, assim, eles perguntam muito, né? Mas como é que ele tá? Tá inchado? Tá
Tá roxo, tá? Como é que tá, né? E é isso, assim, poder ver o paciente... Claro. Porque aí tu dá margens à tua imaginação. Sim, sim. Né? Se tu não visualiza aquilo real ali, tu acaba... Tu consegue, né? Tu acaba tendo chance de fantasiar uma coisa pior, né? Mas assim, eu fico pensando, Pamela, também, tu vê uma... Eu acho que a despedida é uma coisa assim, quando tu vê aquela pessoa rígida, aquela pessoa bem, né, depois tu vê uma pessoa caquética ou inchada, deformada, eu não sei qual é o pior, se é tu ficar com aquela imagem anterior, que ela era saudável, tudo do que tu vê, com aquele corpo destruído, eu fico pensando, não sei qual é o, Isso qual é é o muito, melhor. é entendeu? muito relativo, assim, também das condições psíquicas que cada pessoa Pois tem é. para enfrentar esse tipo de situação, né? Tem pessoas que escolhem, né? Não na situação do Covid, mas quando é por alguma outra doença, assim, não, eu quero ver mesmo estando do jeito que está. Algumas pessoas já conseguem, se conhecem a ponto de, não, eu prefiro não ver porque eu sei que eu vou sofrer mais. Não, eu acho que não tem um certo e um errado, assim, Claro, porque claro. são muitos fatores que interferem, né, e que Não, influenciam. eu só te trouxe esse caso porque aconteceu com um familiar meu, né? Que ficou 25 dias internado na UTI e conseguiu se ver lá porque teria passado aquela fase de contágio e tal, ficou com as sequelas e tal e acabou falecendo. E aí o familiar disse assim, mas não foi isso que eu levei para o hospital. Então, assim, ele sofreu muito. Ele está todo machucado, ele está com o lábio cortado, ele está com isso, com aquilo, com sangue em tal lugar. Então, sei, né? Às ficou vezes ruim. até é um apego para diminuir o sofrimento, Sim. se confortar de que aquela pessoa deixou de sofrer, né? Tu te consola um pouco em relação à perda, porque estava ali entubado, não tinha mais interação, então isso às vezes significa um sofrimento tão grande para aquela pessoa que descansou. A gente escuta Sim, muito, né? sim. Só, Descansou, deixa eu fazer uma pergunta para a psicóloga agora, Isso. assim, o que eu me lembro da coisa, que é importante tu veres a definição final. Inclusive para te elaborar melhor a morte, né? a perda. Então, independente da situação, claro que isso da questão que ela falou não é certo ou errado, mas assim, do ponto de vista da elaboração da morte, é importante que tu veja a pessoa que faleceu. Isso que no Covid não acontece, né? Os pacientes que morrem pelo Covid, os familiares não têm a chance de ver, né? E aí dá margem para fantasiar coisas, para ter um luto complicado lá para frente, né? Mas eu nem sei muito assim o que poderia ser feito, né, para que a gente tentasse amenizar um pouco essa situação, assim. Eu sempre falo para a família assim, é o momento da família ficar unida, né? A gente teve um casal que internou e o esposo faleceu, ela teve alta, né? E eu perguntei se ela gostaria, né? Ela estava no hospital de campanha, ele acabou indo para UTI, e eu perguntei se ela estava quase tendo alta. Perguntei se ela gostaria de ir na UTI ver ele. Expliquei como ele estava, né? As condições que ele estava, e ela disse que sim, que ela gostaria de ir. Ela foi lá, ela, né, ficou falando lá, eu dei um momento para ela, fiquei lá junto, mas deixei ela com o esposo. E infelizmente ele acabou falecendo. E eu falei para ela, agora é o momento de tu ficar perto dos teus filhos, de vocês, porque vocês precisam chorar juntos. Porque aí o que acontece também? Na maioria das vezes o pai ou a mãe da família tá sofrendo e aí nesse caso ela me disse assim, tá, mas eu vou ir para casa agora, eu vou ser forte, eu não vou chorar porque eu tenho que ser forte pelos meus filhos. E eu falei, não, é muito o contrário. Tu precisa chorar com os teus filhos, porque senão cada um vai chorar no seu quarto, pensando, a minha mãe não tá chorando, ela tá forte, eu tenho que mostrar para ela que eu tô forte também. E aí cada um vai sozinho, engolindo o seu sofrimento, e a família tem que estar junta nos momentos tristes também. E é a família unida que vai conseguir se levantar e seguir a vida. Perfeito. Né? Saber elaborar o luto, né? E é o momento de poder contar com as pessoas
que te amam e que tu ama para também se levantar numa situação Esse suporte dessas, familiar né? é importante, né? Exatamente. Então, eu acho que essa é uma das questões assim que a gente pode tentar orientar as famílias que viveram isso, estão vivendo isso, ou que ainda vão viver isso, né? É se manter unido diante da perda de alguém, é ficar unido, é conseguir falar para o outro: eu estou sofrendo, eu estou triste, porque é natural, é esperado diante da perda de uma pessoa que tu ama que tu sofra, né? A situação pede que tu sofra e logo que a pessoa morre é o momento certo para sofrer. Tem que chorar, tem que se permitir sentir o que a situação está pedindo que tu sinta. Porque senão, às vezes as pessoas tentam, não, eu vou me manter bem, eu vou tocar a vida, o fulano não ia querer me ver chorando, mas aí daqui a 3 meses tu aparece com crises de ansiedade, com depressão, porque lá no início, quando era o momento de viver aquele luto, tu não te permitiu viver. Né? É isso aí. E quando a gente tem a oportunidade de viver isso com a família, não sei se fica mais fácil, mas né, tu não tá sozinho. Tu te sente apoiado, Tu te sente né? apoiado e que tu não tá sentindo aquilo sozinho. O nosso tempo está acabando, né, Marilene? Né? Como sempre, passa muito. Passa rápido, né? Mas assim, vamos sair um pouco da tristeza e vamos falar um pouco da alegria. Eu estou muito contente, Marilene, porque o nosso tomógrafo realmente virou realidade, né? Exatamente. Estamos já em fase de compra, né? Em seguida teremos o tomógrafo, né, que é um sonho nosso, que vai ser realizado. Mais 2 notícias boas. Hoje o Coronel Zucco está aqui e uma emenda de 500 mil. Não, claro, isso aí tudo depois nós vamos trazer a pessoa que foi a mentora da ideia, né? Nós vamos trazer aqui, vamos fazer uma conversa com ela, né, Marilene? Sim. Porque isso aí é um mérito dessa pessoa, tá? Então o tomógrafo, os 500 mil para nossa casa, Marilene, que isso aí é um segredo nosso ainda, né? E vai sair, se Deus quiser. Para nossa casa, não, sair. vamos deixar bem claro, para casa das mães da Nel e das gestantes de alto risco. Mas interessados somos nós. Sim, exatamente. Tá? E agora o doutor Herado me mostrou também uma emenda aqui do deputado Pedro Westphalen, de 200 mil também, para compra de material para o bloco cirúrgico, né? Não sei, acho que você deve fazer isso. Provavelmente, provavelmente. né? Então, assim, vamos ter um pouco de alegria, né? Eu quero agradecer, então, da minha parte, Pamela, tá? Pela tua participação, dizer que tu é muito bem-vinda à nossa Sociedade Obrigada. de Medicina, né? Junto com o teu esposo, o Gustavo, teu namorado, né? E que tu fique à vontade conosco, tá? Obrigada, Conta sempre com o nosso obrigada. trabalho. E o doutor Erasmo também, né? Por também participar conosco aí. Um abraço, Erasmo, e estamos sempre na luta. Eu também gostaria de agradecer o Erasmo, que é esse companheiro que está sempre presente, e a Pamela. Gostaria que a Pamela fizesse as suas últimas colocações e colocasse seus contatos, seu endereço, onde está atendendo, né? Que eu acho que é uma profissional a mais, muito capacitada para somar ao atendimento da nossa comunidade, que precisa muito de profissionais dedicados. Obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu atendo, então, no consultório, né, na Rua Barão do Amazonas, número 20, sala 201. E eu acho que se tem... Tem o telefone, família. Tem o telefone, mas eu vou ter que ver no meu celular, porque eu não sei de cabeça. Decorou ainda? Só se o do consultório eu não decorei ainda. Mas então se tem... Mas é o consultório ali em cima da farmácia central. Em cima da farmácia central. Isso. Eu ainda estou me localizando nas ruas, bem nos no telefones, centro, na frente da praça, que todo mundo conhece. Tem um prédio verde na esquina. Isso mesmo. É ali. Mas eu acho que se tem alguma família que está nos ouvindo e que o seu familiar está no hospital, enfim, ou que perdeu alguém, né? Eu acho que, mais uma vez, a equipe que está lá está muito preparada, né? São pessoas humanas, são pessoas que se preocupam com os pacientes que estão lá lutando e batalhando e que sofrem junto quando tem uma piora, quando alguém morre, né? E
e que a gente consiga seguir assim, se cuidando, se protegendo, né? Usando máscara, evitando aglomeração e torcendo para que todo mundo receba a vacina, né? Que todo mundo seja vacinado, para que essa pandemia passe logo e que a gente possa